Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar na prática como que você vai programar um treino para posteriormente enviar para o seu relógio. Seja um treino de tiro, intervalado, ritmado, um fartlek, como que você vai programar aqui. Para quem chegou nesse vídeo por acaso, acabou de adquirir um relógio e não entende nada do que precisa ainda, na descrição do vídeo, o vídeo número um é o vídeo a respeito dos conceitos mínimos ou os conceitos básicos ali que precisa entender para que isso seja uma possibilidade. É que eu vou direto à programação. E posteriormente, lá na descrição também tem como programar esse treino direto no aplicativo e depois eu vou mostrar direto no relógio, mencionando novamente que no relógio é um pouco mais limitado. Agora, no site, no aplicativo, você pode programar o treino do jeito que você quiser. Tá ok? Então vamos lá. Para quem optar por programar no site, como eu já mencionei nos conceitos básicos, você também precisa estar com o aplicativo instalado no seu celular, principalmente se você tem um desses dispositivos mais novos que eles fazem a transferência de dados utilizando o Bluetooth. Então, enfim, por mais que eu estou programando aqui, quando eu terminar de programar ele aqui e eu abrir o aplicativo, ele já está lá no aplicativo. Eu entro no aplicativo só para enviar para o relógio via Bluetooth. Apenas isso. Uma vez que você fez o cadastro no site e tal, ou pelo aplicativo, você vai vir aqui, ó. Pode ver, vai abrir essa abinha. E aqui, ó, em treinamento e planejamento, você vai entrar em exercícios. Exercícios. O site está um pouquinho lento. Aí você já vem aqui nessa parte, vai escolher o tipo de exercício que você quer criar. No nosso caso aqui, ó, de corrida. Vamos usar um exemplo que a gente fosse fazer aqui um treino de 10 repetições de 400, tá? Ou seja, 10 tiros de 400. Essa primeira parte aqui é o nome. Esse é o nome que vai aparecer lá na telinha do relógio quando você você for selecionar o treino para carregar, na hora de executar também. Então dê um nome aqui e às vezes vai precisar colocar um nome pequeno, porque nem todo relógio acaba exibindo ali o nome do treino todo, ele vai exibir uma quantidade específica ali. Então, por exemplo, se fosse para identificar fácil, eu colocaria assim, ó, 10 vezes 400. Só que como futuramente eu posso modificar esse treino, às vezes fazer com um descanso maior, um descanso menor, eu coloco um I que significa ali um intervalo, ou um D de descanso, e coloco que tempo que eu estou colocando de descanso. Tá? E daí eu geralmente coloco tipo 1,30. É só para ficar fácil de identificar e não ficar um nome muito grande, porque nem todos os relógios eles vão oferecer tipo ali uma leitura de caracteres grandes, mas vendo isso daqui eu já sei que é um treino de 10 repetições de 400 com intervalo de 1,30. Tá. Quando você vai criar o exercício, observa que já tem algumas opções aqui, mas vamos excluir ela só para começar do zero e daí já fica como uma referência. Mas se quiser você pode utilizar aquilo ali. Então você começa adicionando uma etapa. Essa etapa, isso daqui é só para critério, ó, de se você quiser que mostre lá, e daí a informação, na hora que você iniciar lá, se ele vai mostrar corrida, aquecimento, recuperação e tudo mais. Vamos supor ali que fosse um aquecimento. Aí você vai ter as possibilidades de fazer esse aquecimento, ó, por tempo, por distância, por pressionamento do botão LAP, por calorias e por frequência cardíaca. Vamos focar sempre nesses três aqui, tá ok? Mas mencionando, se você escolher calorias e tudo mais, vou fazer um aquecimento por calorias e coloca uma quantidade, você vai ter que correr até que o relógio marque que você consumiu ali ou gastou essas calorias. Ou por frequência cardíaca, você vai precisar da cinta, obviamente, na hora que ele atingir uma determinada frequência, ele passaria. Mas vamos deixar aqui no básico: tempo, distância e o botão. Só que mencionando, a ideia de programar um treino é que você não fique apertando o botão ali. Uma vez que você inicia o seu treino, a preocupação tem que ser só com realizar o treino. Se eu coloco por tempo e por distância, é muito mais eficiente do que eu ficar ali me preocupando em ter que apertar botão para iniciar, para parar e tudo mais. Mas é uma possibilidade. Se você quiser assim,
Geralmente, aquecimento eu faço por distância. Então, vamos deixar aqui, ó, vou fazer um aquecimento de 1 km. Se você quiser, nesse aquecimento, você já pode definir aqui o objetivo. O objetivo pode ser ritmo, pode ser cadência, zona de frequência cardíaca ou frequência cardíaca personalizada. Aqui, quando é para colocar um objetivo, eu quase sempre coloco por ritmo. E por ritmo, assim, você tem que se conhecer, porque o que acontece? Vai ter aquecimentos que eu faço, e como é treino de tiro, por exemplo, eu já começo fazendo o aquecimento mais forte. Tá? Óbvio que antes ainda mesmo do aquecimento, eu faço todo um aquecimento do tipo educativos e tudo mais. Na hora que eu inicio o treino que eu programei, é já para entrar no treino em si. Por isso eu acabo já fazendo muitas vezes aqui o aquecimento num ritmo mais forte. Esse aquecimento, geralmente, óbvio que aí não tome isso como referência para ninguém, eu procuro fazer o primeiro KM entre 3 e 44, tá? É um aquecimento já moderado, forte. Não é forte, é moderado, forte, em função do treino que vai ser feito. Mas na hora de colocar o ritmo que eu quero passar, que se você quiser colocar o objetivo, sempre coloque 10 segundos a mais e 10 segundos a menos do que você pretende. Se na média eu pretendo fazer esse primeiro quilômetro a 3,45, 3,50, eu vou colocar aqui entre mínimo e máximo, eu vou colocar tipo assim, ó, 3 e... Opa. Se apaga aqui, coloca 3,40 e 4. Porque na média eu tento fazer esse primeiro quilômetro aqui nos 3,55, 3,50. Então eu acabo colocando 10 segundos a mais, 10 segundos a menos. Porque quando você programa um objetivo aqui, o relógio ele vai ficar apitando se você estiver muito rápido ou muito devagar. Se você deixar uma margem muito pequena, então ele vai ficar ali incomodando, tá? A menos que você crave aquele ritmo. Então coloca uma margem para mais, uma margem para menos, aí com o tempo ali de vez em quando você dá uma olhadinha no relógio para ver se está dentro do especificado. Ou enfim, se você preferir, deixa sem objetivo. E eu vou dar um concluído aqui. Então, aquecimento. Depois que eu faço esse aquecimento, aí vai ter um descanso entre a sessão de tiro ou você já vai iniciar assim que bater esse quilômetro. Não recomendo que seja assim, pelo menos dê uma pausinha ali. Aí você adiciona uma nova etapa. Você pode colocar aqui como... Isso daqui, ó, que eu estou selecionando é apenas referência, tá? Não quer dizer que eu tenho que selecionar descanso, porque é um descanso. Mas quando deu 1 km, lá no relógio vai mostrar a etapa descanso. É para você ter uma referência. Mas se eu quiser deixar qualquer nome aqui, eu sei que depois que eu fiz o tiro, eu vou esperar um tempo até iniciar o meu treino em si. É só por conta disso, mas vamos colocar aqui, ó, como se fosse descanso, ou recuperação. Recuperação, muita gente faz, muitas vezes assim, o intervalo trotando, então poderia ser por distância. Eu gosto de fazer por tempo, principalmente quando é o intervalo caminhando, então a preocupação é só o tempo. E coloca aqui qual o tempo. Aqui eu vou fazer com 0,1, 30. Eu vou dar o mesmo intervalo aqui que eu vou dar nos meus tiros de 400 também. Que a ideia aqui é tentar segurar a fração um pouco mais alta, essa fração desse aquecimento, para já entrar também nos tiros com a fração um pouco mais alta, fração cardíaca. Então, como é por tempo, o objetivo em si é o tempo mesmo. Eu vou deixar que são 1 minuto e 30 e concluído. Aí aqui já estaria programado 2 etapas. Quando eu iniciar o relógio, eu vou ter que correr por 1 km. Como eu coloquei objetivo, esse quilômetro ele vai ter que ficar numa média de entre 3,40 e 4. Se tiver mais rápido que isso ou mais lento que esse 4, aí o relógio ele apita para dizer ali, quando você olhar ele vai dizer ali, ó, tá rápido, tá devagar, tá? Aí eu adicionei a próxima etapa, que enfim, corri 1 km, o relógio ele já vai passar para essa etapa. Aí ele vai aguardar ali, vai fazer uma contagem regressiva de 1 minuto e 30.
Como a gente está falando de um treino de tiro, agora aqui tem uma opção que é adicionar uma repetição. Então aqui a gente vai repetir 10 vezes esse processo de 400, ao invés de colocar um monte de etapa. Olha, corre 400 e descansa em 30, corre 400, aqui já tem um campo de repetições. Aí você já pode colocar aqui quantos serão as repetições, nesse caso aqui 10. Eu vou entrar aqui nesse primeiro campo que ele já coloca aqui, corrida, e eu vou vir aqui na distância, eu ponho 0,4, 400 metros, ou como está aqui, ó, 0,4 quilômetro, que é a mesma coisa. Você pode mudar para metro se você quiser, toma cuidado só para não colocar milha, tá? Milha é 1.600 metros, aí não vai ficar de acordo com o que você está buscando. Se deixar em km, deixa 0,4 se for de 400, 0,8 se for de 800 e assim sucessivamente. Aí aqui você também pode, se você quiser, colocar objetivo, ritmo, cadência. Geralmente eu coloco o ritmo e aí novamente, não tomo por referência nada aqui. Mas nos tiros eu sempre coloco aquele primeiro exagero que eu falei assim, exagero na questão de 10 segundos para mais, 10 segundos para menos. No tiro eu costumo colocar um pouco mais por conta da minha situação, que o lugar que eu faço não é plano. Então vai ter uma variação no tiro, mas só que não é em função de tipo, você está variando muito. É porque quando eu faço os tiros no local que eu faço, eu estou levemente descendo e depois levemente subindo. Então a média da subida e da descida é um pouco diferente. Então se eu pretendo fazer os tiros entre 3,20 e 3,40, na hora de colocar o intervalo de ritmo aqui, eu coloco 3. Eu estou colocando 20 para menos e 20 para mais. Tá? Eu coloco o ritmo de 3 até 4. Tá? Mas se você vai fazer um lugar plano, e sim, quando a gente faz treinos de tiro, o treino eficiente, o treino bom, o treino que ajuda você a evoluir, é aquele treino que você consegue segurar bem o ritmo médio. Tá? Vamos supor, fazer os tiros, daí faz um 3,30, um 3,32, um 3,35, 3,32, sem muita variação. Agora, aquela questão aí, enfim, já está falando de treinamento, mas quando você faz um tiro que é 3,40, depois você faz o outro a 4,20, aí não é eficiente o treino, tá? Mas enfim, programei aqui a parte do intervalo, vai ser de 400. Agora, eu vou colocar aqui a recuperação. Como que vai ser? A princípio, aqui quando você coloca uma repetição, ele coloca aqui que a recuperação vai ser pelo pressionamento do botão lápis. Se você quiser treinar acima, eu não gosto de treinar assim e tampouco acho eficiente. Mas se eu deixasse aqui, o que acontece? Ele ia marcar os 400 metros, você ia correr e tal. Para fazer o próximo tiro, precisaria apertar o botão LAP, ó, porque tá aqui, ó, pressionar o botão LAP. Talvez isso daqui seja interessante para quem está começando e para quem não tem uma noção ali de tipo de tempo de recuperação e tudo mais, porque aqui na ideia do botão LAP é você esperar se recuperar bem. Tá? Mas isso só é válido, logo, como eu disse, para quem está começando. Então, você fez uma repetição, aí a pessoa descansa, na hora que ela achar que ela está bem, ela aperta de novo e vai. Só que esse treino não é eficiente, tá ok? Quando a gente é regular certinho, a tendência é que seja melhor. Então, aqui você pode escolher por tempo, distância, intervalos assim. Quando é passivo, que você vai fazer uma caminhada de leve, pode até ficar parado, o recomendado é tempo. E aqui, 1,30. Eu vou programar aqui, ó, 1,30. E também, se é por tempo, é sem objetivo. Agora, quando você quiser fazer por distância, que é aquele intervalo que fala o intervalo ativo,
Aí você coloca a distância e coloca por que distância você vai fazer esse trotezinho. Atingiu a distância ali, parte para o próximo. Lembrando, a maioria dos relógios, eles vão fazer uma contagem regressiva quando é tempo 5 segundos e quando é distância, mais ou menos ali de acordo com o seu ritmo também, quando está faltando mais ou menos uns 5 segundos para atingir a distância. Você vai estar correndo, ele vai fazer o cálculo lá, e quando tiver mais ou menos, ele começa bip, bip, bip. Daí você já sabe, você já coloca na sua cabeça 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Tá ok? Eu deixaria por tempo concluído. Por fim, aí depois de um treino que nem esse, eu também costumo fazer o desaquecimento e eu faço no mesmo ritmo que isso daqui. Então vou adicionar a etapa aqui. Aí novamente, eu posso colocar aqui, mas isso aqui é só definição de nome, é desaquecimento de 1 km. Vou deixar o por ritmo. Não tome como referência o meu treino, tá? Peguem a questão do conceito de como programar só. Que no meu caso seria 3h40 e 4. E por fim, aí a etapa do descanso aqui eu não coloco, porque atingir isso daqui e acabou meu treino. Porque não tem lógica colocar um descanso depois. Eu vou descansar para acabar. Na hora que eu fiz a última repetição, acabou. Tá? Aí você salva o seu treino. Cliquei aqui, salvei o meu treino. E agora aqui para enviar para o dispositivo, quando eu clico aqui, esse daqui é o meu relógio, tá? Esse daqui é todos que eu já tive. Eu tinha o 610, depois 620, agora eu tenho o 630. Essa opçãozinha você vai assinalar se você é uma daquelas situações que você utiliza o programa Garmin Express, ou seja, ele vai enviar para o programa que está no seu computador. Quando você espetar o relógio pelo USB, aí ele vai enviar para o relógio. Se eu seleciono aqui e clico em enviar para o dispositivo, e já tem um dispositivo desse que tem o Bluetooth, no meu caso aqui tem Bluetooth, tem Wi-Fi. Quando eu abrir o aplicativo do celular, ele sincronizar com o relógio, ele já vai enviar esse exercício para o relógio. Tá? Não vou selecionar aqui porque eu já tenho outro treino programado ali. Mas seria simplesmente clicar aqui e enviar para o dispositivo. Aqui já fica programado para enviar. E do mesmo jeito, agora uma vez que eu já criei esse exercício, se eu venho aqui em exercícios, ele vai ficar salvo aqui. Aí lá pelo aplicativo tem todos esses exercícios programados. Eu posso escolher ele e lá no aplicativo eu tenho a opção também de enviar para o dispositivo. Se na hora que eu fizer esse procedimento ele estiver sincronizado com o relógio, ele já envia. Tá ok? Por via das dúvidas, quando você programar um treino e tipo assim, veja se de fato foi enviado para o relógio. Às vezes pode acontecer de você achar que enviou, que foi enviado, e acontecer de chegar lá na hora do treino, principalmente se você treinar longe da sua casa, por assim dizer, aí você vê que o exercício não foi carregado no relógio. Mas na hora que abrir o aplicativo e apareceu lá sincronizado, é só dar uma olhadinha lá nos exercícios que vai estar... você já verifica isso certinho se foi carregado, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!